Olá pessoal, primeiramente agradecer aí o convite do pessoal da SkyOne. Para quem não me conhece, o meu nome é André Martinez, eu sou fundador e CEO da HackerSec, uma empresa de cibersegurança aí com reconhecimento nacional e também internacional. Esse daí que está na tela para vocês é o meu LinkedIn. Para quem não me acompanha, né, eu deixei o QR Code aí para vocês também. Lá eu posto bastante conteúdos aí de cibersegurança, alguns insights, também tem a minha newsletter lá, que eu posto aí também bastantes conteúdos para vocês acompanharem. Hoje eu vim trazer para você um assunto da importância de investir em cibersegurança, principalmente para as empresas. Bom, antes de falarmos da importância de investir em cibersegurança, vamos trazer o cenário do Brasil. O porquê que aqui no Brasil o cybercrime vem se aproveitando tanto desse nosso cenário. Principalmente por causa da imaturidade em cibersegurança por parte das empresas e também das pessoas. Nós temos aqui na tela um gráfico de dados de pesquisas sobre cibersegurança no Brasil em comparação com os Estados Unidos. Claro, se nós formos realizar essa comparação, o Brasil é um país bem mais atrasado que os Estados Unidos, posso dizer até, digamos, estamos aí 10 anos atrás deles. É só vocês verem os dados onde, no Brasil, a cibersegurança é 10 vezes menos pesquisada do que lá fora, no mercado dos Estados Unidos. Claro, quando nós falamos em Estados Unidos, estamos falando de uma grande potência mundial. Mas ainda assim, se compararmos a pesquisa e o entendimento de cibersegurança com outros países, ainda estamos um pouco atrás. Trouxe também até outro dado aqui, além dos Estados Unidos, trouxe o dado aí para comparar com a Inglaterra. As nossas pesquisas ainda estão muito atrás. Mesmo que nós se aproximamos um pouquinho mais da Inglaterra, né, no Brasil aí em torno de 12 e na Inglaterra de 30 mil buscas por mês, tá? Esses dados aí são dados do Google dos últimos 12 meses, ainda estamos muito atrás. Como eu falei, claro, se formos comparar com os Estados Unidos, não tem comparação, né? Não só em questão de cibersegurança, como também todos os outros mercados. Mas aí, comparando com a Inglaterra, que pode ter uma comparação um pouquinho, claro, ainda não ideal, mas um pouquinho mais próxima, ainda estamos 3 vezes atrás em questões de maturidade e de interesse por cibersegurança nacionalmente. E claro, querendo ou não, essa imaturidade em cibersegurança alimenta e incentiva o cybercrime. As gangues de cybercriminosos estão investindo mais do que as empresas. Porque querendo ou não, essas gangues de cybercriminosos estão operando como se fossem empresas. Investindo em profissionais qualificados, em dados que eles capturam na Deep Web, tudo isso para direcionar ataques. Então estamos tendo os aumentos dos cyberataques, mas o pior que isso é o direcionamento desses cyberataques para empresas específicas. A partir do momento que você tem um direcionamento de um cyberataque, o prejuízo que ele pode causar é muito maior do que antes, quando os cybercriminosos só estavam atacando por atacar. Hoje não, eles invadem os sistemas, infectam, pedem resgate e quando a empresa paga esse resgate, ela passa a ser como se fosse um cliente daquela gangue. Por quê? A tendência é que eles retornem ou ataquem clientes daquela empresa que foi atacada ou até concorrentes daquela empresa. Porque querendo ou não, quando você não busca por prevenção em cibersegurança, você acaba ficando refém de um ataque de ransomware, como nós vimos aí diversos ataques nos últimos meses, nos últimos anos. Esse cenário que eu mostrei para vocês, do Brasil versus Estados Unidos e versus Inglaterra, isso daqui melhorou muito. Digo mais, ele dobrou pós-pandemia. Antes, o número de pesquisas por cibersegurança no Brasil era metade disso. Pós-pandemia, acelerou bastante, mas ainda estamos muito atrás do mercado
lá fora, da maturidade das empresas e também das pessoas em comparação lá fora. Bom, e o que traz essa imaturidade em cibersegurança? Quais são os principais pontos que está ocorrendo? Pontos que vocês não podem cometer, porque são pontos que levam ao erro. A primeira coisa, a maioria das empresas não consideram a cibersegurança ainda como um investimento e muito menos como uma prioridade. Infelizmente, ainda muitas empresas estão enxergando a cibersegurança como um gasto. Ou quando já enxergam como investimento, não deixam uma prioridade para aquilo, deixa aquilo lá para depois. E o depois é tarde demais. E ainda mais, as pequenas e médias empresas só dão atenção à cibersegurança após sofrer uma invasão. E na maioria dos casos, essas empresas ainda acreditam que podem reverter um ataque de ransomware. Que em 99% dos casos isso é impossível de reverter. Independente da empresa de cibersegurança que você contrate após um ataque, é muito difícil você reverter um ataque de ransomware, de imediato, principalmente. Vimos alguns cenários onde até conseguiram reverter algumas criptografias de ransomware, mas isso foi muito depois que esse ransomware se propagou em diversas empresas no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o termo mais buscado que se refere à cibersegurança hoje em dia, nacionalmente principalmente, não é análise de vulnerabilidade, não é pentest, não é cibersegurança em si, mas sim resposta a incidentes. Ou seja, nós caímos naquilo lá de novo. As empresas só estão dando atenção à cibersegurança após sofrer um ataque. Mas aí já é tarde demais. A cibersegurança ela deve ser preventiva. A partir do momento que você precisa responder um incidente, quer dizer que, na maioria dos casos, você não tinha maturidade suficiente em cibersegurança. Tem alguns casos específicos, claro, que a empresa tinha maturidade em cibersegurança e sofreu um ataque, mas é a minoria de fato. Na maioria das vezes, a empresa sequer investiu em cibersegurança ou se investiu, não investiu o suficiente. Porque cibersegurança, querendo ou não é barato. Se você encontra qualquer tipo de serviço, de solução de cibersegurança que você encontra por um preço muito acessível ou barato, desconfie. Por quê? Investir em plataformas, no desenvolvimento de plataformas de cibersegurança é caro. Investir em profissionais de cibersegurança é caro, esses profissionais são bem pagos. Então, a partir do momento que você acha uma solução ou um serviço milagroso por um valor muito acessível, desconfie, porque cibersegurança não é barato. Claro, temos algumas soluções que atendem pequenas e médias empresas? Sim, temos as soluções no mercado. Porém, são soluções que não façam com que a empresa atinja uma maturidade de cibersegurança suficiente. Por quê? São aquelas soluções mais automatizadas, soluções de plataformas. Isso é o básico da cibersegurança. Isso atende no máximo uma pequena, média empresa, média em alguns casos ainda. Por quê? A partir do momento que você não tem recurso para investir em cibersegurança suficiente para atingir uma maturidade elevada, você sim pode buscar por soluções mais baratas, que aí você vai cair nas plataformas, principalmente de análise de vulnerabilidade, mas você tem que saber que isso não vai ser suficiente para você atingir a maturidade em cibersegurança, porque isso é o básico. Você ter uma plataforma realizando análise no seu sistema, no seu ambiente hoje em dia, isso é o básico. Isso não é suficiente para empresas que dependem dos seus sistemas para operarem o seu negócio no dia a dia, e muito menos para empresas que dependem dos seus sistemas e os seus clientes dependem também do seu sistema. Aí sim você tem que ter uma maturidade de cibersegurança obrigatoriamente. Bom, mas ainda temos um cenário que é um pouco melhor. As empresas que estão buscando iniciar em cibersegurança. Essas empresas
ainda, digamos, estão um pouco perdidas, principalmente aquelas que nunca adquiriram nenhum tipo de solução ou serviço de cibersegurança e estão dando o seu primeiro passo no mercado e já viram que isso é importante. Então, só por ter visto que a cibersegurança é importante, isso já é um ponto muito positivo, porque infelizmente a maioria ainda não viu isso. Por ter visto é um ponto positivo. E aí eles entram nesse mercado e começam a explorar esses horizontes da cibersegurança. Porém, não sabem por onde começar. E às vezes, essas empresas têm um budget definido, acabam investindo em cibersegurança, mas investem da forma errada. Ou buscam o mais barato. O mais barato geralmente pode sair bem caro depois. Porque do mesmo jeito que grandes empresas investem em cibersegurança, o cybercrime também está investindo milhões e milhões. Com que dinheiro? Principalmente com o dinheiro dos resgates de sequestros de hackers nas empresas. Então, voltando um pouquinho, você pagar um sequestro de hacker, querendo ou não, às vezes você não tem outra saída, mas querendo ou não, você está alimentando o cybercrime. Você está alimentando essas gangues de cybercriminosos para se tornarem empresas cada vez maiores e são empresas que faturam milhões e milhões de dólares, nem de reais, de dólares por semana. Então você pagar o resgate, isso incentiva. Claro, temos ocasiões que não tem outra saída? Sim, temos. A maioria dos casos você recebe de volta os dados? Digamos que está aí 50% a 50%. Onde você recebe de volta e alguns casos que você nem recebe de volta porque você não tem o contato da gangue ou a gangue desses cybercriminosos não tem uma maturidade suficiente em cometer esses crimes, não sabem recuperar os seus dados. Por quê? O que acontece hoje, um dado interessante, ou uma informação muito interessante também, é que na Deep Web existem plataformas onde dentro dessas plataformas, as gangues mais elevadas de cybercriminosos, que operam mundialmente, estão revendendo soluções de ransomware para as gangues menores infectarem as empresas. Em alguns casos eles revendem, em alguns casos eles ficam com a porcentagem do resgate. E aí é o que eu falei. Nesses casos, as gangues menores nem sabem como operar de fato aquele ransomware, por mais que venha um manual de como operar, mas na hora de recuperar, eles acabam cometendo os erros. Então você pagou o resgate, que o resgate não é barato, geralmente um resgate é no mínimo 5 vezes mais do que você investiria em cibersegurança, e aí você corre o risco de não receber os dados, e por mais que você receba, você ainda está alimentando o cybercrime. Beleza. Então, como que você deve, para você que está iniciando em cibersegurança, que é o caso da maioria das empresas no Brasil, como que você deve iniciar? Qual é o caminho correto? Listei para vocês aqui alguns pontos para vocês se atentarem, porque com esses pontos, se vocês se atentarem neles, vocês já estarão no melhor caminho para não investir errado. Como eu falei, o barato ele pode sair caro. Quais são esses pontos? Primeira coisa, análise de vulnerabilidade não resolve cibersegurança. Você contratar uma análise de vulnerabilidade, que nada mais é do que um scan automatizado, isso não vai resolver nem 10% dos seus problemas, não vai resolver nada. Isso é o básico. Análise de vulnerabilidade faz parte do processo de pentest. Pentest seria o mais próximo do ideal para você contratar e aí sim começar a ter uma maturidade em cibersegurança. Porque a análise de vulnerabilidade como que funciona? Nada mais, você vai contratar uma empresa, geralmente é a metade do valor do pentest, a metade do valor. Em alguns casos, essas empresas vão te falar que estão te vendendo um pentest, mas estão te entregando uma análise de vulnerabilidade, onde um profissional vai abrir uma ferramenta, vai clicar em escanear, vai escanear o seu ambiente, essa ferramenta vai gerar milhares de falsos positivos. A maioria dos alertas que ela vai gerar são falsos positivos, ou seja, são dados irrelevantes, onde você vai ter o trabalho de validar.
Então, a análise de vulnerabilidade não vai resolver cibersegurança. Isso é o básico do dia a dia para qualquer empresa. Você ter uma visão geral do seu ambiente, você ter esses alertas para análise. É bacana? É bacana, mas não resolve. A análise de vulnerabilidade de longe vai resolver o seu problema. Um pentest, ele é um pouco mais próximo para você começar com a sua maturidade em cibersegurança. Por quê? Bom, o pentest, como eu falei, a análise de vulnerabilidade faz parte do processo do pentest. E, falo mais, é uma das primeiras etapas ali do pentest. Né? Então veja assim, é 10% de fato do trabalho de um pentester, de uma empresa de pentest de verdade, que vai te entregar algo que realmente vai trazer relevância. Por quê? A principal diferença. A análise de vulnerabilidade, ela vai te trazer milhares de dados, como essas plataformas hoje em dia traz para vocês. Milhares de dados, onde a maioria desses dados não são validados, e aí você está gastando com a plataforma e você tem que gastar com profissionais para ficar checando esses dados. Checando se esses dados são reais, se essas vulnerabilidades apontadas realmente existem, ou seja, quanto tempo você perde para ficar validando isso. Então você economizou em um serviço, mas está perdendo tempo que vale mais do que sua economia. Você perde tempo para analisar esses milhares desses dados reportados. Então não vai ter essa história, não existe essa história, na verdade, de pentest automatizado, de pentest rápido, de pentest barato. Isso não existe, porque pentest não é barato. Um pentest bem feito leva semanas, no mínimo aí, no ambiente menor possível, leva pelo menos 2 semanas. Pelo menos. Então, se você receber uma promessa, vou te entregar aqui um pentest, rapidinho aqui, em 2 dias você está com o relatório na mão, o relatório é gerado automaticamente pela plataforma, esquece, isso não existe. Não existe. Então, voltando a falar, está começando com cibersegurança? O primeiro passo para você não perder dinheiro, não vai em análise de vulnerabilidade. Isso é o básico, isso qualquer um pode fazer com um simples tutorial no YouTube, você baixa a ferramenta, roda a ferramenta, ela te entrega um relatório, e aí você vai ter o trabalho de validar tudo aquilo lá que ela reportou. Começa com um pentest, isso é o básico. Então começa com um pentest de uma empresa renomada, de uma empresa que já tem mercado, que vai te entregar, de fato, dados relevantes, um relatório relevante de fato. Porque aí sim, posso dizer até mais, você iniciando com um bom pentest, com uma boa empresa, aí sim você pode depois elevar um pouco o nível de maturidade. Como você vai, depois do pentest, o que eu tenho que fazer? Aí você vai entrar na parte de consultoria e auditoria. Claro, quando eu falo em auditoria e consultoria, isso são para empresas maiores, de grande porte. Porém, já tem empresas de médio porte atingindo essa maturidade, porque estão vendo cibersegurança como um diferencial competitivo, ainda mais nos dias de hoje, que a maioria ainda não está priorizando o investimento em cibersegurança. E aí temos o último ponto ali, que é as correções de vulnerabilidades negligenciadas. Qual que é esse cenário? Vamos supor então que você contratou uma boa empresa de cibersegurança para realizar aí um pentest, para começar, né? Não uma auditoria, uma consultoria, mas sim um pentest, para começar. E aí ela te entregou ali um serviço bacana, um serviço bem feito, tudo reportado, tudo detalhado, com POCs detalhadas, justificando aquela falha, explicando como que aquela falha funciona, e não só te jogando um relatório na mesa e falando se vira. Vamos supor então que você acertou aí na sua contratação de pentest. Mas aí temos um outro problema que está acontecendo. E para que vocês não cometam esse erro. Negligenciar as vulnerabilidades reportadas. Então não vai adiantar você investir aí 30, 50, 100 mil em um pentest bem feito e após receber esse relatório com essas vulnerabilidades, você negligenciar a correção delas. Mas eu não sei por onde começar. Eu não sei, não faço nem ideia de como que essa falha surgiu. Então peça o auxílio de quem você contratou, uma consultoria, para que você tenha pelo menos o caminho de como corrigir essa vulnerabilidade. Não adianta você só receber o relatório e não fazer nada. Ou só atualizar o ambiente, às vezes isso não é suficiente.
Ou às vezes você querer esconder essas vulnerabilidades, fingir que elas não existem. Porque uma hora alguém vai descobrir. Ou seja, se você não deixar na mão da empresa que está realizando o pentest para descobrir essas falhas, uma hora o cybercriminoso vai descobrir, aí vai ser pior. Então, recebeu o relatório, recebeu os reports, foque a sua equipe de desenvolvimento ou contrate uma equipe à parte de desenvolvimento, caso os seus profissionais não tenham conhecimento suficiente para corrigir as vulnerabilidades, mas foque em corrigir essas vulnerabilidades. E depois valide se essas vulnerabilidades realmente foram corrigidas. Faça um reteste. E digo mais. Vamos supor então que você fez o pentest, fez a correção das vulnerabilidades. Aquela história de você realizar 2 pentests por ano, um a cada 6 meses, que era o ideal, digamos, há 4, 3 anos atrás, isso acabou. Porque hoje, cada vez mais, as empresas são dependentes das suas tecnologias. Cada vez mais, principalmente as empresas que desenvolvem plataformas, terceirizam essas plataformas para os seus clientes, disponibilizam os dados para os seus clientes, têm os dados dos seus clientes dentro das suas plataformas. Essas plataformas elas são atualizadas constantemente. Então, o seu pentest, a sua auditoria, a sua consultoria realizada no mês passado, se você atualizou as suas aplicações essa semana, o mês passado, já não é mais válido. Toda atualização pode trazer novas vulnerabilidades. E aí você tem que calcular o quanto a minha empresa depende da plataforma e o quanto essa plataforma é atualizada constantemente. Da mesma forma que você atualiza sua plataforma com frequência, você vai ter que testar sua plataforma com frequência. Claro, gera custo? Gera. Mas melhor gerar um custo de prevenção do que um custo por resposta a incidente ou pior, um custo por resgate. O que eu venho falando ultimamente, principalmente aí no meu LinkedIn, eu trago uma nova ideia para vocês, é que cibersegurança não é investimento mais. Aquela história de cibersegurança não é gasto, é investimento. Aquilo ali já passou, ainda mais pós-pandemia. Cibersegurança hoje é obrigação. Se você não der atenção à cibersegurança, independente do tamanho da sua empresa, o mínimo possível, você não está dando atenção à evolução do seu negócio e muito menos atenção aos dados dos seus clientes, à segurança dos dados dos seus clientes. E aí eu digo mais. Por isso, cibersegurança é diferencial competitivo hoje em dia. Diversos clientes da HackerSec já enxergaram isso, porque aconteceu diversas vezes de eles realizarem os serviços conosco, a auditoria, a consultoria com a gente, entregarem esse relatório para clientes que exigem, hoje em dia, quando as empresas estão solicitando relatórios de auditorias e pentests, principalmente quando vão contratar uma plataforma sua, ou vão armazenar dados na sua empresa, elas estão solicitando esses relatórios. O que está acontecendo é que, por exemplo, muitos feedbacks que nós recebemos na HackerSec é que clientes nossos estão tendo um diferencial competitivo enorme só por investir em cibersegurança, que deveria ser o básico. Mas o cenário hoje nacional, isso é um diferencial competitivo. As empresas, os clientes da sua empresa estão vendo isso como, se você está investindo em cibersegurança, você está preocupado com o seu negócio e você está preocupado com o meu negócio. Como eu sou seu cliente, você está preocupado com o seu negócio e com o meu negócio, eu vou confiar mais na sua solução. Eu vou confiar mais na sua empresa. E aí é aquele ponto. Se tornou diferencial competitivo. Cibersegurança está fazendo as empresas fecharem mais contratos só por investir em cibersegurança. Então aquele gasto que muitos estavam vendo como gasto passou a ser investimento, passou a ser obrigação e já é diferencial competitivo, ainda mais em um cenário onde a maioria das empresas não enxergam isso. Então, se você tem um concorrente aqui que está investindo pouco em cibersegurança ou não está investindo, e você está aí procurando diversas soluções para inovar mais que ele, para procurar como fazer uma atualização que vai te deixar à frente do mercado,
para um pouquinho e pensa, você investe em cibersegurança suficiente? Você consegue mostrar isso para os seus clientes, de fato, esse investimento? Porque só isso vai tornar diferencial competitivo para a sua empresa. A preocupação com os dados dos seus clientes, a preocupação com os dados dos seus colaboradores, a preocupação com os seus dados, isso todo mundo vai ver. Então, o investimento que você está fazendo em cibersegurança, ele vai ter o retorno. Isso é fato. E digo mais, vai ser muito maior do que o investimento que você fez em cibersegurança. E muito menor do que você pagaria em um resgate. Então comecem a ver que cibersegurança não é só mais investimento, mas sim obrigação e um diferencial competitivo. O momento de você começar a priorizar a cibersegurança no seu negócio é agora. Você tem que enxergar esse cenário e aproveitar esse cenário ideal. Como eu mostrei nos gráficos passados no início da palestra, nós estamos no mínimo 10 anos, você é até um pouquinho mais conservador, 5 anos atrás do mercado lá fora. Então vejam o tanto de mercado que vocês podem aproveitar mostrando a sua maturidade em cibersegurança. Seus clientes vão ver isso. E isso vai dar um diferencial enorme. Outro ponto. O que está acontecendo muito no mercado é, após uma empresa sofrer uma invasão, vou só restaurar o backup. Por que eu trouxe esse ponto agora? Porque assim, isso tem que ser falado e isso tem que ser avisado. Você só restaurar o backup de um ataque de ransomware não vai adiantar nada, porque você se tornou alvo daquela gangue, eles sabem que você só apenas restaurou o backup. E a brecha que eles acharam antes? Você corrigiu essa brecha? Não, você só restaurou o backup e não corrigiu a brecha. Então assim, para de se apegar em backup. Fui invadido, é só restaurar o backup, não precisa contratar cibersegurança nenhuma, isso é muito caro. Então você vai sofrer invasão toda semana, todo mês. Até o momento que você esquecer de fazer aquele backup ou aquele backup for comprometido também. Porque ou ele vai utilizar da mesma brecha ou ele vai deixar uma backdoor ali também. Em um computador, em um sistema, que às vezes você realiza o backup do servidor, mas não verifica se a brecha foi em um dos endpoints. Então vejam o tamanho e a complexibilidade que pode ter um cenário de uma pequena, de uma média e de uma grande empresa, independente do tamanho da empresa. Hoje, todas dependem de cibersegurança para operar. Você sofrer uma invasão, você deixa a sua empresa inoperante por dias, por semanas. Quanto você vai perder? O que você vai perder ou o que você vai gastar em resgate? Você acha mesmo que é menos do que você investiria em cibersegurança? Com certeza não. É só vocês verem dados que tem na internet, de um monte, desde grandes empresas internacionais até das pequenas. Então enxerguem, cibersegurança de fato é um diferencial competitivo. Bom, então espero aí que tenha trazido alguns insights importantes para vocês. Só deixando novamente aí o meu LinkedIn, onde eu posto aí toda semana artigos de cibersegurança, novos insights, relatórios, tudo com base aí em clientes da HackerSec. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade.